Você passou a vida inteira trabalhando, décadas de dedicação. E agora, na hora de se aposentar, parece que o INSS entregou um quebra-cabeça impossível de montar. É aquele monte de papeladas, siglas que ninguém entende e a sensação constante de que algo vai dar errado. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são esses 5 documentos essenciais. Eu não vou apenas listar, eu vou explicar cada um deles para que fique evidente os erros mais comuns que as pessoas cometem com eles e como você pode prepará-los de um jeito certo para garantir que o INSS não tenha nenhuma desculpa para negar ou para diminuir o seu benefício. Fique comigo até o final porque o 5º documento é o que a maioria das pessoas ignora e é justamente aquele que pode antecipar ou aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, vamos para o primeiro documento indispensável. O primeiro deles, o básico e indispensável, é o documento de identificação e o comprovante de residência. O primeiro item da nossa lista parece simples demais, mas acredite, erros aqui podem travar o seu processo desde o primeiro dia. Então, estamos falando do seu documento de identificação oficial com foto e CPF e um comprovante de residência atualizado, que aqui pode ser o seu RG, o CNH ou até passaporte. O importante é que o documento esteja legível, em bom estado, e principalmente que tenha o número do seu CPF. Se o seu RG é antigo e não tem o CPF, você vai precisar então apresentar o cartão do CPF junto com esses documentos. E qual que é a armadilha aqui? Dados desatualizados. Muita gente, principalmente mulheres que casaram e ali mudaram o nome de solteira, esquece de atualizar o nome em todos os cadastros. Se o nome no seu RG estiver diferente do nome da sua carteira de trabalho ou do cadastro no INSS, o sistema vai identificar uma inconsistência e muito provavelmente vai travar ali o seu pedido. O servidor do INSS não vai aprovar, ele vai emitir uma exigência, que é um pedido para que você esclareça essa divergência. Isso já atrasa em alguns meses o seu processo. O mesmo vale para o comprovante de residência. É muito importante sempre juntar conta de água, luz ou telefone. E sempre juntar dos últimos 90 dias. O comprovante de endereço ele serve para comprovar que você reside em território nacional, um requisito básico. O comprovante deve estar sempre em seu nome. E se estiver no nome do cônjuge, anexe também uma certidão de casamento para comprovar esse vínculo. Pegue seus documentos pessoais e verifique se o nome, a data de nascimento e o CPF são idênticos em todos eles. Se encontrar qualquer divergência, resolva isso antes de dar entrada no pedido. É uma atitude preventiva que te poupa tempo e uma enorme dor de cabeça. O segundo documento é o coração da sua vida profissional, a sua carteira de trabalho. Se você teve vários empregos, precisa de todas elas. Cada página, cada anotação, cada carimbo conta a sua história para o INSS. A sua carteira de trabalho é uma prova material dos seus vínculos de emprego. E aonde que mora o perigo aqui? A maioria das pessoas guarda a carteira e só olha para ela na hora de se aposentar. E é aqui que as surpresas aparecem. Vínculos sem data de saída, anotações ilegíveis, rasuras ou até uma falta de um registro de emprego. Isso é muito comum. Às vezes a empresa fechou e não deu baixa na sua CTPS, por exemplo. Para o INSS, um contrato em aberto impede a análise correta do seu tempo de contribuição. E cuidado com um erro muito comum, achar que a carteira digital resolve tudo. Embora a CTPS digital seja uma realidade hoje em dia e ajude muito, ela é alimentada pelos dados que o empregador enviou para o sistema do governo. Se a empresa não enviou a informação corretamente, o erro estará lá. Então, para isso, a carteira física ainda é um documento de ouro, especialmente para comprovar vínculos mais antigos, comprovar tempo especial. E o que se deve fazer então? Pegue a sua carteira de trabalho, das mais antigas até as mais novas, folheie página por página e verifique se todos os contratos têm a data de entrada e também a data de saída. Veja se todas as anotações de férias, alterações de salário estão lá. Se você encontrar um vínculo sem data de baixa, vai precisar de outras provas para comprovar o fim daquele contrato, como por exemplo o extrato de FGTS, que é pego na Caixa Econômica Federal, ou o termo de rescisão desse contrato de trabalho. Não deixe para descobrir esses problemas na frente do servidor do INSS. Faça essa auditoria geral. Agora vamos para o terceiro documento,
que é mais técnico, mas talvez o mais poderoso de todos, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS. Pense no CNIS como uma radiografia completa da sua vida de trabalho para o INSS. É nesse extrato que estão todos os seus vínculos, os salários que você recebeu mês a mês, as contribuições feitas em seu nome, enfim, tudo isso. O INSS vai usar o CNIS como base para calcular o seu tempo de contribuição e principalmente o valor da sua aposentadoria. E é aqui que aquela história que o INSS não te conta tudo se torna uma realidade. Quais são os erros mais comuns no CNIS? Períodos faltando, como por exemplo aquele emprego de 1995 pode simplesmente não estar lá. Se a empresa não informou os dados da época, o INSS não sabe que você trabalhou e contribuiu. Outro ponto, salários incorretos. Muitas vezes o valor da remuneração está zerado ou menor que o real. Isso derruba a média do seu benefício de forma drástica. Um outro ponto são os indicadores de pendência. O CNIS vem com siglas ao lado de alguns vínculos, como por exemplo a sigla PEXT, AXVT, PREC Minor, enfim. Cada uma delas é um alerta que existe, uma pendência que precisa ser resolvida. Ignorar esses indicadores é o caminho certo para ter o pedido negado ou atrasado. E como resolver isso? A notícia boa é que você pode acessar o CNIS agora mesmo pelo site do INSS ou pelo aplicativo, baixando o extrato completo, a versão Relações Previdenciárias e Remunerações e faça um pente fino. Compare as informações do CNIS com as informações da sua carteira de trabalho. Se encontrar um vínculo que está na carteira, mas não está no CNIS, você vai precisar apresentar a carteira para provar esse vínculo. Se um salário estiver errado, pode usar os olerites ou extrato de FGTS para corrigir. O processo de corrigir o CNIS se chama acerto de vínculos e remunerações e pode ser feito antes de pedir a aposentadoria. Resolver isso de forma preventiva é a jogada mais inteligente que você pode fazer. É a diferença entre talvez esperar 30 dias para uma concessão de aposentadoria ou seguir lutando por muito tempo até ter o seu benefício concedido. Uma outra prova muito importante é a prova de pagamento, que são as guias de contribuição. Nesse quarto item é essencial para que um grupo específico de trabalhadores, os contribuintes individuais e facultativo. Estamos falando aqui da guia da Previdência Social, a GPS. Os famosos carnês, aquele carnê laranja. Se você é autônomo, profissional liberal, empresário, se contribuiu por conta própria, sua carteira de trabalho ela não registra esses períodos. E a única prova de que você pagou para o INSS mês a mês são esses comprovantes. O grande problema aqui é o tempo. Depois de décadas contribuindo, é muito fácil perder esses carnês. Muitas pessoas acreditam que se a contribuição aparece no CNIS, não precisa guardar os comprovantes físicos. Isso é um erro perigoso. E por que eu falo isso? Porque, como vimos, o CNIS pode ter erros. Pode haver, por exemplo, uma pendência indicando que uma contribuição foi paga abaixo do salário mínimo, por exemplo. Nessas horas, ter o carnê original com o comprovante de pagamento do banco é uma prova definitiva para resolver o seu problema. Sem ele, você vai ficar refém do que está no sistema do INSS. E mesmo para o empregado com carteira assinada, guardar documentos como olerites antigos ou então extrato de FGTS pode ser um salva-vidas. Eles servem como uma prova secundária, caso algum vínculo ou salário não esteja corretamente registrado no CNIS. Portanto, a tarefa aqui é juntar todos os carnês de contribuição que você tiver. Organize-os por data. Se você não os tiver mais, tente buscar os extratos bancários que comprovem os pagamentos. Para o contribuinte individual, esses papéis não são só burocracia. Eles são a materialização do seu investimento na aposentadoria. E por último, chegamos no quinto documento. É o que chamei de chave mestra lá no início. Esse não é um único documento, mas uma categoria de documentos que comprovam condições especiais de trabalho e que na maioria das vezes a pessoa acaba esquecendo. E aqui estão as maiores oportunidades de, por exemplo, aumentar o valor do seu benefício ou até mesmo antecipar a sua aposentadoria. E para quem que são esses documentos? Se você trabalhou exposto a agentes insalubres, agentes nocivos ou perigosos, seu documento ouro é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse formulário que a empresa é obrigada a fornecer descreve as suas atividades e quais agentes você esteve exposto, como por exemplo ruído. O PPP é o principal documento para comprovar a sua atividade especial. Com ele você pode conseguir a aposentadoria especial, que exige menos tempo de contribuição, ou ainda converter o tempo especial em tempo comum. No caso dos homens, tendo um bônus de 40% e no caso das mulheres com um bônus de 20%,
no seu tempo total de contribuição. Ignorar o PPP é literalmente deixar dinheiro na mesa. Agora, se você foi um servidor público, o seu documento essencial se chama CTC ou DTC. Se você trabalhou para uma prefeitura, para o estado, para a União e depois voltou para a iniciativa privada, esse tempo só consta no INSS se você apresentar a sua CTC ou DTC emitida pelo órgão público onde você trabalhou. Sem ela, esses anos de serviço simplesmente não existem para o INSS. Um outro documento muito importante é para quem trabalhou na atividade rural. Você vai precisar de uma autodeclaração do segurado especial e de documentos que comprovem essa atividade, como, por exemplo, notas fiscais do produtor, contratos de arrendamento ou de parceria. A comprovação do trabalho rural é detalhada e exige um conjunto robusto de provas. Esses são documentos em que o INSS não vai procurar por você. É a sua responsabilidade identificar se você tem direito a algum desses períodos especiais e ir atrás dessa documentação correta. Muitas vezes, a empresa onde você trabalhou já fechou e conseguir um PPP torna-se uma missão. Por isso, minha recomendação é clara: não espere a véspera da aposentadoria para correr atrás disso. Se você trabalhou em condições especiais, comece a organizar esses documentos o quanto antes. Então, vamos recapitular os 5 documentos ou conjunto de documentos essenciais. O primeiro deles é a sua carteira de trabalho, conforme eu já havia falado, com todas as anotações. O segundo é o CNIS, que precisa ser revisado e corrigido antes do pedido. O terceiro são os comprovantes de contribuição, como os carnês para os autônomos. E por fim, verificar se você tem os PPPs ou, se no seu caso, se você trabalhou para algum ente público, a CTC ou a DTC. E lembrar que, no caso do trabalhador rural, organizar essa papelada não é só cumprir uma exigência do INSS. É tornar o controle do seu futuro, é garantir que cada ano de suor e dedicação seja devidamente recompensada com o melhor benefício possível. Se você está vendo que seu caso é mais complexo ou encontrou erros no seu CNIS e não sabe por onde começar, talvez seja a hora de buscar uma ajuda especializada. Um planejamento previdenciário pode analisar tudo a fundo e garantir que nenhum direito seu seja perdido. Se você quiser a ajuda de um profissional, este aqui é o número do nosso escritório. Mande uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp que eu vou avaliar o seu caso. E se esse vídeo te ajudou a clarear o seu caminho para a sua aposentadoria, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E se você conhece alguém que está nessa mesma batalha com a papelada do INSS, compartilhe esse vídeo. Você pode poupar meses de angústia dessa pessoa e garantir uma aposentadoria mais tranquila. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.